E tem muita gente que fica buscando santo graal na bolsa de valores. Fica buscando aqueles achadinhos, aquelas empresas que podem conduzir a resultados assimétricos. Mas será que a Light é uma boa alternativa? Eu recebi alguns e-mails, algumas mensagens de alguns investidores perguntando: Igor, e a Light? Vale a pena investir nessa empresa? Então esse vídeo é para você, meu amigo, que mandou essa mensagem para mim. E bora lá, vamos fazer a avaliação econômico-financeira da Light. Então vamos lá, pessoal, fazer a avaliação econômico-financeira da Light. Eu utilizo a análise dinâmica de balanços e para isso eu peguei os balanços da Light de 2019 até 2025. Fiz uma reclassificação e auferi aqui os 3 indicadores que eu utilizo, que é o capital de giro, a necessidade do capital de giro e o saldo de tesouraria. Para quem é novo no canal, eu utilizo a análise dinâmica de balanços. E essa análise, ela prioriza a liquidez. Ela olha a estrutura da empresa com base em 3 indicadores apenas. E com esses 3 indicadores eu vou falar para vocês se a Light é ou não é uma boa empresa. E logo de cara eu gosto de pegar os dados do último balancete disponível de 2025 e fazer esse gráfico de blocos aqui. E eu vejo uma empresa que ela possui capital de giro negativo em 57 milhões de reais aqui no mouse, ok? Mas como é que essa empresa consegue sobreviver com capital de giro negativo e ainda ela possui um saldo de tesouraria positivo, né? Como? Que coisa engraçada. Ela não tem capital de giro, mas ela tem dinheiro em caixa. Muito simples, meus amigos. A empresa possui uma necessidade de capital de giro negativa, ou seja, quem financia a operação tanto no curto prazo, na tesouraria, e quem financia a operação também no longo prazo, no capital de giro, é o dinheiro dos outros, ok? Nós vamos ver isso mais à frente, mas de uma forma bem resumida, é o dinheiro de fornecedor, é o dinheiro de tributos, é o dinheiro dos empregados, né? É uma empresa de necessidade de capital de giro negativa. E o grande problema é que ela não tem capital de giro. O capital de giro dela é negativo também. Isso coloca a empresa numa estrutura financeira ilusória, grau de risco bem relevante, ok? Grau de risco 4. A análise dinâmica, ela preza muito pela tendência dos indicadores, ok? E nesse caso aqui eu peguei os dados da matriz que eu mostrei para vocês no slide anterior e coloquei no gráfico para entender as tendências dos fundamentos financeiros desta empresa. E eu percebo uma empresa, né, que teve um momento crítico lá pelos idos de 2023, que foi o momento em que ela entrou em recuperação judicial, ok? Vamos lá. Em 2022 para 2023, olha aqui, a necessidade do capital de giro, ela cruza o capital de giro próprio. A necessidade de capital de giro é a linha vermelha e o capital de giro próprio é a linha azul. Isso aqui, meu amigo, é o que a gente chama de efeito tesoura, ok? Esqueça a linha amarela, pensa somente na linha azul e a linha vermelha, né? Aqui, ó, o capital de giro descendo é a ponta, né, de uma tesoura e a necessidade de capital de giro andando de lado, subindo até um pouco, é a outra ponta da necessidade de capital de giro, a outra ponta da tesoura. Isso mostra uma empresa que entrou em default em 2023, né? Ou seja, ela não tinha a menor condição de continuar a sua situação operacional. E é por isso que ela entrou em recuperação judicial, né? E hoje nós temos uma empresa que tem uma necessidade de capital de giro próprio negativa, é uma situação que acontece desde os idos de 2024, ok? A linha do zero ela come por aqui, né? Aliás, a Light sempre foi uma empresa que transitou com a necessidade de capital de giro tendendo a zero. Levemente positiva, como foi o ano de 2021, e levemente negativa, como são os anos de 22, 23, 24 e 25. A grande novidade é a oscilação desse capital de giro, né? O capital de giro ele bateu lá em 2023 negativo e agora em 2024 e 2025 está levemente positivo. Eu percebo uma empresa extremamente frágil sobre a ótica de Fleury, sobre a análise dinâmica de balanços. É uma empresa de alto risco. Mas vamos lá, vamos analisar cada um desses indicadores para ver se tem alguma surpresinha. E esse aqui é o saldo de tesouraria, meu amigo, que em 2024 bateu 2,3 bilhões de reais positivo aqui no mouse.
E em 2025 bateu 1,4, ok? Quando a gente abre esse indicador, o que é de importante a gente analisar é o peso dos empréstimos na liquidez da empresa. Agora em 2025 a empresa até tem 1,2 bilhões de reais em empréstimos de curto prazo, mas ela tem aproximadamente aqui 2,6 bilhões em aplicações financeiras de curto prazo e em caixa de curto prazo, ok? Então, teoricamente, ela não precisa desse dinheiro, desses empréstimos de curto prazo para dar liquidez para a empresa, para o seu caixa no dia a dia. Mas, de qualquer forma, a gente tem que avaliar isso mais à frente. O que salta aos olhos aqui é o ano de 2023, né? O caixa chega a ficar negativo 8,5 bilhões de reais. Observem vocês aqui no mouse, ok? Isso aqui, meu amigo, é porque como ela não cumpriu algumas cláusulas de qualidade econômico-financeira, todos os empréstimos de longo prazo, eles venceram de forma antecipada e caíram no curto prazo. Aí o que aconteceu? Né? Em 2022, ela tinha um empréstimo de curto prazo de 960 milhões de reais, como ela teve todos os seus empréstimos vencidos de forma antecipada, né? Os empréstimos eles foram reclassificados de longo prazo para curto prazo, bateram aqui praticamente 11 bilhões de reais, e aí o caixa virou. Aqui aconteceu a recuperação judicial, ok? Depois disso, houve renegociação desses créditos, desses empréstimos, eles foram alongados, voltaram para o longo prazo, e é por isso que logo no ano seguinte, em 2024, o caixa fica positivo, né? Muito bonito isso aqui, né? A gente percebe isso também no gráfico, quando a gente percebe que o capital de giro, ele mergulha no ano de 2023, né? E o saldo de tesouraria também mergulha atrás porque ele fica muito negativo, né? Vamos dar uma olhadinha na necessidade de capital de giro para ver se tem alguma coisa diferente lá. Meus amigos, eu vou estar disponibilizando no meu site, otsumoni.com.br, um estudo sobre a Light, ok? Em duas versões, um estudo bem detalhado para os assinantes premium e um estudo mais simplificado, mas também de muito boa qualidade, de acesso free para todo mundo. Acho que vale a pena você dar um pulinho lá no site e se inscrever na minha newsletter, que é totalmente de graça. Acho que vale a pena, tá? Beleza? Bora pro vídeo de novo. Quando nós abrimos o indicador da necessidade do capital de giro, e esse indicador ele é composto pelas contas operacionais, ou seja, a gente pega o balanço e tudo aquilo que tem uma variação relevante quando o faturamento aumenta ou diminui, a gente classifica como conta de necessidade de capital de giro, como conta cíclica, ok? E aí, no caso, o que nós percebemos? Que esse indicador na Light, ele é negativo, né? E isso é raro. Geralmente, necessidade de capital de giro, ela é positiva, né? Imagine você, eu e você somos dois sócios, né? Resolvemos abrir uma barraquinha de cachorro-quente na praça, né? A gente vai precisar de dinheiro para comprar os nossos estoques, o pão, a salsicha, o molho, né? A gente vai precisar de dinheiro para comprar o refrigerante. Isso tudo é a necessidade do capital de giro. Mas no caso da Light, o que acontece? Ela pega dinheiro emprestado dos outros, né? E dinheiro sem ônus, né? Sem juros, né? Ela pega dinheiro das obrigações trabalhistas aqui no mouse, ela pega dinheiro de fornecedor, ela pega dinheiro de obrigações fiscais e outras obrigações também de curto prazo, e com esse dinheiro que é dos outros, ela financia o seu contas a receber, o seu estoque, os seus tributos a recuperar, e ainda sobra dinheiro. Essa é a salvação da Light, né? Porque nós vamos ver logo agora que ela é uma empresa com capital de giro próprio negativo, né? Ou seja, se a necessidade de capital de giro próprio dela fosse positivo, essa empresa nem existiria. Um ponto de atenção muito importante para a Light hoje, em virtude dela ter esse capital de giro negativo, é que ela tem que continuar a fazer uma boa gestão dessas contas da necessidade de capital de giro, ok? Então ela tem que ter o seu contas a receber ao menor valor possível, seus estoques têm que ser o menor possível, e por outro lado, ela tem que dilatar o prazo de pagamento para fornecedor, ela tem que dilatar o prazo de pagamento das obrigações fiscais, ela tem que apertar os funcionários. É isso que permite que a empresa ainda exista atualmente. E quando nós abrimos o indicador do capital de giro, a gente percebe que hoje ele está negativo em praticamente 60 milhões de reais. Vamos dizer, está zerado, né? Ela não tem dinheiro de capital de giro, mas ele já chegou a estar negativo em mais de 10 bilhões de reais em 2023, né? Deixa eu mostrar para vocês uma coisa que é muito interessante. Vamos lá.
Por que o capital de giro próprio da empresa em 2023 ficou negativo? Você sabe? Olha aqui, vou explicar para vocês. Na conta de empréstimos em financiamentos em 2022, ela era de 9,7 bilhões de reais. Em 2023, essa conta zera, né? E em 2024 ela volta para 8,8. O fato dessa conta zerar, né, os empréstimos serem zerados em 2023, né, isso fez com que o capital de giro próprio dela ficasse negativo. Mas essa conta de empréstimo, ela zerou, isso não é bom? Não, cara, isso no caso da Light não é bom. Essa conta zerou porque a empresa entrou em recuperação judicial. E ela entrou em recuperação judicial porque ela não conseguiu cumprir as suas obrigações, né, as debêntures, os empréstimos de longo prazo que ela possuía. Como ela não conseguiu manter a qualidade econômico-financeira, todos os empréstimos de longo prazo eles venceram e automaticamente eles saíram das contas de longo prazo e foram para as contas de curto prazo, né? É por isso que lá em 2023 o saldo de tesouraria fica tão positivo. E é por isso que agora, em 2023 também, a empresa ficou com um capital de giro negativo, né? Porque não tinha empréstimo de longo prazo, né? Isso é maravilhoso, né? Outra característica importante que a gente pode concluir, que a gente pode aferir quando nós analisamos o capital de giro próprio, é que essa empresa praticamente não está investindo nada, né? Muito pouco, né? Observem vocês, se a gente comparar os anos de 2025 em comparação ao ano de 2019, na verdade houve um desinvestimento, né? Lá em 2019, olha aqui, ela tinha 1,5 em imobilizado, agora ela tem 2, ou seja, aumentou 500 milhões no imobilizado. Beleza, tá? Mas o intangível era 2,8 e agora é 1,1, né? Então a empresa ela não está reinvestindo, ok? Isso aqui a gente pode falar que seria um investimento líquido, já considerando a depreciação. Então a realidade da nossa amiga Light é que ao longo desses anos de 2019 para 2025, para conseguir sobreviver, o investimento que essa empresa está fazendo na sua rede de distribuição é o mínimo possível para manter ela funcionando. Os números nos mostram, houve uma diminuição da envergadura dos investimentos, né, no ativo permanente, né, no investimento, no imobilizado e no intangível. Então mostra uma empresa que está tentando sobreviver, né, e para isso ela está sacrificando os investimentos. Isso para o longo prazo é um péssimo negócio. E em relação ao endividamento, a Light ela é uma empresa endividada ou não? Vamos lá, vamos discutir esse assunto. Hoje a dívida líquida da empresa está na faixa aqui dos 7 bilhões de reais, aqui no mouse, ok? E o indicador dívida líquida dividido pelo EBIT está estimado em 5,1 vezes. Ou seja, ela precisava de aí praticamente 5 anos, né, pegando 100% do seu EBIT para quitar sua dívida líquida. É um indicador alto, ok? Inclusive para empresas do setor de energia. Inclusive para a Light, cara, porque a Light ela tem um grande problema hoje, que é a continuidade de suas operações, né? Existe uma grande interrogação aí se a sua concessão vai ser renovada ou não. Eu até acredito que vai, não vai ter nenhum problema. Geralmente as concessões de distribuição de energia são ad eterno, né? Se a empresa não cometer nenhum ato falho muito grande, ela vai conseguir renovar essa concessão. O que pega para a Light não é nem os indicadores de performance, né? Esses indicadores da Light, por incrível que possa parecer, são até bons, né? No nível de CEMIG ou até um pouquinho melhor. Mas o que pega para a Light é realmente os indicadores de envergadura financeira, que são sofríveis, né? Então, no caso da Light, sim, ela é uma empresa endividada, ela tem um indicador dívida líquida de 5 vezes, isso é muito ruim. É claro que esse indicador já chegou a ser até pior em outros anos, como por exemplo 2021. Em 2022 ela chegou a ter aí um EBIT negativo, então a situação era deplorável, e isso aqui culminou com o processo de recuperação judicial no ano seguinte, mas sim, ela tem um indicador ruim. Melhorou, de 23 para cá, né, melhorou. Observem vocês, em 2023 era 5,5, em 2024 5,4, e agora 5,1, melhorou quase que nada, mas melhorou, né? Mas é um indicador muito ruim que demonstra uma empresa extremamente endividada. Quando nós procuramos avaliar a empresa em relação aos indicadores de performance, nós percebemos uma empresa que está com faturamento lateralizado, né, na faixa aí dos 14 bilhões de reais, 14 a 15, né? Vamos lá,
Em 2019 era 13,3, agora em 2024 bateu 14,8. Em 2025 deve chegar uns 13,5 aí nessa faixa. Ou seja, é uma empresa que não cresce o faturamento, né? CMV está na faixa dos 80%, né? Observem vocês aqui, se a gente for fazer uma média, seria 80%. Um CMV bem semelhante ao CMV da CEMIG, né? Mas a CEMIG tem um blend diferente de custo, né? Ela tem um pouquinho de geração também. Cada vez menos, mas ainda tem. EBIT da nossa amiga Light na faixa de 9% e o lucro líquido em 2025 em torno de 3,7%, ok? Só a nível de comparação, se não me falha a memória, o EBIT da CEMIG está na faixa aí dos 17%, lucro líquido em 2025 deve chegar algo em torno dos 10%, ok? É uma empresa que tem até uma performance operacional, não é nem tão ruim assim, né? Principalmente se a gente lembrar que o grande problema da Light é o desvio de energia, é o gato, né, que acontece de forma extensiva em algumas regiões do estado do Rio de Janeiro, ok? De qualquer forma, a gente percebe uma empresa com faturamento estagnado, um CMV alto, um EBIT baixo, um lucro líquido também muito baixo, né? Então, pessoal, se a gente for fazer um fechamento do vídeo a nível econômico-financeiro, a gente vai falar o quê, né? Bora lá, vamos fazer um resumão. É uma empresa que hoje ela tem uma estrutura financeira muito ruim, capital de giro próprio negativo, ela precisa de um aporte de recursos, cara, de algo em torno aí de 2 a 3 bilhões de reais para resolver esse problema do capital de giro próprio dela de forma perene, né, para o longo prazo. Mas de qualquer forma, hoje, capital de giro próprio negativo e é uma empresa que mantém a sua operação funcionando graças ao dinheiro dos outros, né? Principalmente dinheiro não oneroso do ciclo operacional da necessidade de capital de giro próprio da empresa, que é negativa. Se ela não tivesse a necessidade de capital de giro próprio negativa, a Light já tinha fechado, tá? Mas como a necessidade de capital de giro próprio ela é negativa, ou seja, ela utiliza dinheiro de fornecedor, de empregado e do governo, de tributos, para financiar a sua operação e inteirar a conta do capital de giro, ela consegue aí conduzir as suas operações no nível mínimo. E por que eu falo mínimo? Porque é uma empresa que não investe. Nós vimos que nos últimos anos houve um desinvestimento muito forte. Investimento para a Light hoje é somente para manter a linha de distribuição no Rio de Janeiro em funcionamento, né? Para não tomar um puxãozinho de orelha da ANEEL. Ainda mais que a sua concessão está vencendo em 26 para 27, se não me falha a memória, e ela vai precisar mostrar, né, indicadores de performance operacional e indicadores de performance econômico-financeiro. Existe uma grande interrogação aí se essa concessão vai ser renovada ou não. Eu não vejo nenhum problema, eu acho que ela vai ser renovada. Os governos eles não têm intenção de trocar essas concessionárias de distribuição, né? É só a gente olhar lá o caso de São Paulo, a Enel, né, teve que fazer muita coisa ruim para entrar no processo de caducidade. Mas no Rio de Janeiro, por incrível que possa parecer, a performance operacional dela não é tão ruim assim, né? O que é ruim na nossa amiga Light é a sua performance financeira e o fato dela estar em recuperação judicial. Isso, meu amigo, já afasta aí os investidores potenciais, os grandes fundos, né, o capital estrangeiro, afasta também quem tem juízo, né? Eu não vejo a menor possibilidade de investir em uma empresa de recuperação judicial, ainda mais do estilo da Light. Aí você deve estar perguntando, como assim, Igor? É uma empresa normal, uma empresa do setor elétrico. Bora lá. Meu amigo, o meu capital é limitado, né? E bem limitado. Então eu tenho que colocar o meu dinheiro nas melhores opções possíveis. Se eu estou pensando em alocar capital no setor elétrico, por que eu vou colocar dinheiro na Light? Tem a CEMIG, tem a ISA, né? Tem a Taesa, tem um monte de outras empresas. Se você quer ir para distribuição, você tem a Energisa, né? Você tem a Centrais Elétricas de Santa Catarina, que é uma empresa estatal bem administrada. Você tem outras empresas. Então não faz sentido você colocar dinheiro na Light, porque ela é uma empresa estagnada a nível de faturamento, uma empresa estagnada a nível de investimento, que está em recuperação judicial, que não atrai nenhum tipo de investidor. Se ela colocar hoje uma debênture no mercado, ninguém vai comprar porque ela está em recuperação judicial. Raramente empresas em recuperação judicial conseguem sobreviver. No caso da Light, acho que sim, ela vai sobreviver, né?
Mas não tem nenhum gatilho, cara, né? Tá tudo bem, beleza, tem gatilho sim. Qual seria o gatilho para valorização dos preços da ação da Light? A saída do processo de recuperação judicial. Esse sim seria um gatilho para a gente começar a ver o preço da Light se movimentar de forma forte e de forma sustentável, que é o mais importante, ok? Mas o que que acontece? Quando eu vou fazer um investimento, quer seja de longo prazo, ou seja mesmo um trade de curto prazo, 2, 3, 4, 5 meses, ou menos, ou mais, eu busco sempre empresas de boa qualidade. Sabe por quê? Para diminuir o meu risco. Pelo seguinte motivo, quando eu invisto numa empresa de boa qualidade, no longo prazo a tendência é só valorizar. No curto prazo pode ter volatilidade, cara, mas essa volatilidade ela é mais controlada, né? E se a ação cair, ela vai voltar. Fato, porque a empresa é boa. Agora, quando nós investimos em empresas de qualidade ruim, como é o caso da Light e de outras empresas da B3 também, quando acontece um gatilhozinho e essa empresa mergulha, cara, ela não vai voltar. Ela vai ficar igual um submarino transitando lá embaixo, beirando zero, né? É muito difícil dela voltar, o processo dela voltar é muito lento. Pode olhar na B3. Toda empresa que tem qualidade ruim, quando ela mergulha, para ela voltar, demora 5, 6, 7 anos, se voltar. Já as empresas de boa qualidade, se acontece algum ruído, ela cai, ela volta. Ela volta fácil. E aí o seu risco fica minimizado, ok? É por isso que eu não abro mão da análise dinâmica de balanço. Eu sempre olho, né, os indicadores fundamentalistas, olho o gráfico também, cara. Olho o gráfico e eu vou comprar pelo gráfico também. Eu vou comprar ruído sim, faz parte do jogo e ganha-se dinheiro com isso. Mas eu só compro ruído de empresa boa. Eu não compro ruído de empresa ruim, porque empresa ruim não tem ruído, tem fato. Beleza? Então, meu amigo, conselho, sai fora de empresa ruim. Faça análise fundamentalista e faça seus trades em empresas de boa qualidade, tá? Se a empresa é de boa qualidade, tu olha o gráfico. Se ela não é, tu nem olha, cara. Sai fora e vai para outra empresa. Combinado? Enfim, essa é a minha recomendação. Muito obrigado, meus amigos. Se por acaso eu deixei alguma informação de qualidade, se você gostou, dá um like. Tem algum comentário? Coloca aí nos comentários do YouTube. Eu vou ter muito prazer em avaliar. Beleza? Muito obrigado, bons investimentos e principalmente fiquem com Deus.